Então, enquanto vão conectando, nós vamos avançar. Nós viemos à igreja. Por que nós viemos à igreja? Vamos lá começar com essa questão. Por que nós viemos à igreja? Não, à procura de? Alguém tem uma informação contrária a essa? Uma resposta contrária? Por que nós viemos à igreja? Eu penso que viemos sim adorar, mas o objetivo é salvar. Ok. Só que o que acontece é que o conceito de salvação que nós temos, ou que alguns possuem, é um pouco distorcido com o conceito que os outros entendem sobre salvação. É por isso que nós vamos analisar algumas teorias que definem o nosso destino. Na medida que vamos discutir essas teorias, aí vamos perceber se o conceito de salvação que nós tínhamos ou temos é o conceito bíblico que a igreja adventista defende ou é outro conceito. Lá fora, eu penso que muitos já ouviram falar que a lei de Deus foi abolida. Não sei se já ouviram falar disso. Já, né? Ok. Eu queria convidar para cá em frente 7 pessoas. Não vão falar nada, só queremos dar exemplo. 7 pessoas. Exemplo, apenas um exemplo. Apenas um exemplo. Já temos um ancião. 7 pessoas. 7 pessoas. 7 pessoas. Já temos uma irmã. Já temos mais um jovem. Comunhão é ação. Precisamos de ação. Jovens que estão... Isso. São 3. Isso, meu pai. Olha, jovens estão sendo passados com adultos. Olha. São 4, faltam 3. Meu pai disse que eu peço para encostar mais um pouquinho lá para chegarem 7 pessoas. Já são 7, né? Ok. Vamos partir do pressuposto, do conceito de que aqueles que dizem que a lei de Deus foi abolida. Nós vamos dar apenas alguns nomes, mas só para exemplo, né? Só para exemplo, irmãos e irmãs. Estamos juntos, né? Ok. Então, ele vai ser pregador. Vai ser quê? Vamos lá falar. Ele vai ser? Ok. Então, o papai aqui vai ser igreja. Ele vai ser o quê? Igreja. Então, o nosso ancião vai ser o evangelho. Qual é o nome dele agora? Ok. Vamos aqui, ele quem é? Aqui? Aqui? Então, ele vai ser Jesus. Olha, então, Jesus. Ele vai ser graça. Olha, é exemplo, não fique chateado. Ela vai ser pecado. É exemplo, né? Ela vai ser lei. Estamos juntos, né? Ok. Vamos carregar a teoria daqueles que não conhecem a Bíblia lá fora, que dizem que a lei de Deus foi abolida. Ok. Então, temos aqui o... Vamos lá falar o... Vai para onde? Igreja. Pregar o quê? Evangelho. Que fala de quem? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Aliás, Jesus morreu na cruz para nos dar a graça. Isso, nós temos que a graça, acima de tudo, é manifestada porque Jesus morreu por nossos pecados. Dissemos que, segundo a Bíblia, em João capítulo... 1 João capítulo 3, verso 4, pecado é a transgressão da lei de quem? Estamos juntos até aqui. Preste atenção. O pregador vai para a igreja, pregar o evangelho. O evangelho que fala de Jesus. Aliás, Jesus morreu, nos deu a sua graça para nos salvar do pecado. Pecado é a transgressão da lei. Certo. Então, se carregarmos a ideia de que a lei de Deus foi abolida, então vamos fazer de conta que realmente a lei foi... Então a irmã pode sentar. Então ficamos com o pregador. Vai para onde? Igreja. Pregar o quê? Que fala de quem? Que morreu, nos deu a sua... Para nos salvar do pecado. É a transgressão da... Se não temos a lei, também anulamos o quê? O pecado. Ela pode sentar. Afaste mais um pouco. Somos mais um pouco. Então, nós ficamos com o... Vamos lá. Vai para onde? Pregar o quê? Que fala de quem? Que morreu, nos deu a sua? Para nos salvar do quê? Olha, se nós não temos a lei, anulamos o pecado. Se anulamos o pecado, também anulamos o quê? A graça. Foi um prazer, meu amigo. Então ficamos com um que vai para onde? Pregar o quê? Que fala de quem?
Que morreu e nos deu a sua? Olha, se nós anulamos, se assumirmos que a lei de Deus foi abolida, nós anulamos o pecado. Se anulamos o pecado, também anulamos a... Se anulamos a graça, Jesus morreu, é? Então, o Jesus já vai se retirar. Nós ficamos com o... Vai para onde? Pregar o quê? Que fala de quê? Não existe evangelho sem Jesus. Ou seja, os que assumem que a lei de Deus foi abolida, eles mexem com o pecado, mexem com a graça, mexem com a pessoa de Jesus, que é a centralidade, que é o centro do nosso evangelho. Se Jesus morreu em vão, por que temos o quê? Evangelho. Por que evangelho? Não existe evangelho que não tenha quem? Jesus. E ficamos com o? Vai para onde? Pregar o quê? Dissemos, se anulamos, aliás, se a lei foi abolida, também nós anulamos o pecado. Se anulamos o pecado, anulamos a graça. Se anulamos a graça, anulamos a morte de Jesus na cruz. Se Jesus morreu em vão, também tiramos o evangelho, porque não existe o evangelho sem Jesus. E se não existe evangelho sem Jesus, também anulamos o quê? Porque ir à igreja. E ficamos com quem? Coitado do pregador, para onde ele vai. Porque para o pregador poder sair, ele tem que ir à igreja. Se chegamos na igreja, nós pregamos o evangelho. E este evangelho que fala de quem? De Jesus. Porque Jesus morreu e nos deu a sua graça. Esta graça era para nos salvar do pecado. Dissemos que pecado é a transgressão de quê? Da lei de... Mano, pode sentar. Agora, olhe para meus olhos azuis. Não sei se são azuis mesmo. Todos aqueles que dizem que a lei de Deus foi abolida, eles mexem com toda a estrutura da salvação. Não sei se faço entender. Estamos juntos, né? Os que dizem que a lei de Deus foi abolida, eles mexem com toda a estrutura da salvação. Agora, chefe, já está? Quase. Ok. Então, os que dizem que a lei de Deus foi abolida, eles mexem com toda essa estrutura. Por quê? Nós partimos de um conceito simples da classe batismal. Pecado é a transgressão da quê? Da lei? Ok, está lá, em 1 João capítulo 4, verso 3. Mas o conceito de pecado vai mais além do que isso. Para quem tem a Bíblia, abra a sua Bíblia aí, não sei onde está a minha. Obrigado, abra a sua Bíblia. Tiago capítulo 4, verso 17. Tiago 4, verso 17. Esse é o segundo conceito que nós temos sobre o pecado na Bíblia. Aliás, 5,17, isso. 5, Tiago, capítulo 5, penso que é isso. Não, esse 4,17, isso não, está aqui. 4,17. Tiago 4,17. Alguém encontrou aí? Tiago 4,17. Tiago 4,17, vamos ser rápido. Sim. Portanto, sim. Ok. Vamos partir desses dois conceitos. Primeira definição geral: pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas o segundo conceito que Tiago traz é que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Encontramos duas coisas. O pecado tem duas nomenclaturas. Primeiro, é a disposição, o senso de projetar, de planificar, de pensar, mas a segunda parte é a ação. O conceito de Tiago: todo aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete o quê? Mas agora lá em João diz que pecado é a transgressão, é a parte mais prática. Pecado é a transgressão da lei de... Ok. Agora, só que o que acontece é que lá fora, até na igreja, parece que as pessoas chamam qualquer coisa de pecado. Se eu não gostei de ti, a pessoa diz o quê? Estás a pecar, não é verdade? Se alguma coisa acontece, estás a pecar, não é verdade? E a Bíblia agora nos ajuda a perceber que não. O conceito bíblico sobre o pecado são esses que nós temos. Só que nós não podemos falar de salvação. Por que estamos a falar de pecado? Porque se nós entendemos mal, ou se temos um conceito errado de pecado, isso nos leva a termos um conceito errado sobre salvação. Se eu perguntar, o que seria salvação?
Vamos lá discutir isso. Assim, o que seria salvação? Alguém gostaria de dar apenas uma resposta? O que é isso, salvação? Salvação é ir no céu, ler a Bíblia, jejuar. O que seria salvação para nós? Libertação. Muito bem. O que seria salvação? Outro termo? Resgate. Desculpa? Resgate. Resgate. O que seria salvação? Isso. Os termos não estão errados. O que seria salvação? Temos duas respostas. Vamos partir da ideia da seguinte forma. Quando Adão e Eva pecam, não é? Deus aparece e pergunta: Adão, estás aonde, não é? Gênesis capítulo 3. Só que acontece que em Gênesis capítulo 3, verso 15, encontramos o primeiro plano de salvar a humanidade. Está lá. Eu gosto de chamar o texto de Gênesis capítulo 3, 15 como um texto messiânico, porque o senso da morte de Cristo pela humanidade está lá. Então, chefe, já está? Cabo, ok. Então, na Bíblia nós encontramos 12 nomenclaturas de pecado, ou seja, 12 formas de chamar o pecado, mas cada termo com seu significado. Abra a sua Bíblia em Salmos 32. Salmos 32. Não, fica tranquilo. Salmos 32. Salmo 32. Enquanto vocês esperam um cabo. Salmo 32. Um, dois. Salmo não tem capítulo, Salmo tem números, né? Porque são poesias. Então, diz Salmo número 32. 2 e 3. Alguém já encontrou? Sim. Bem-aventurado aquele que tem suas tradições perdoadas e seus pecados apagados. Ok. Sim. Preste atenção aí. Eu quero que... Chefe, repita muito bem nesse verso. Tem duas palavras diferentes uma da outra que eu queria que vocês pudessem perceber. Bem-aventurado. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões. Para pouco aí. Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões. A primeira nomenclatura sobre pecado que aparece aí é esta. Os estudiosos chamam de pechá. É a palavra transgressão. É um senso de rebelião. Ou seja, é aquele indivíduo que comete pecado com mão levantada. Pratiquei, continua a praticar, maldito que não comete esse tipo de pecado. Então, Davi começa a dizer: bem-aventurado todo aquele que tem as suas transgressões. Continua no mesmo verso. Perdoadas e seus pecados apagados. Ok. A segunda coisa é seus pecados já apagados. No primeiro verso, nós temos duas palavras. Transgressão, que é a palavra pechá, que significa pecado com mão levantada, ou seja, é aquele senso de pecado voluntário. 32, 1 e 2. Pecado voluntário. Aquele que eu sento em casa, eu projeto, quero fazer isso, vou e faço a mesma coisa. Então, esta é a primeira nomenclatura, transgressão. A segunda nomenclatura, chatá, que é o termo de distorção. Essa palavra pechá, que significa pecado, é a mesma coisa que referir um defeito de fábrica. Não, irmão, não vão entender. Chefe, pega o seu texto, alguém para abrir Salmos 51, verso 5. 51, verso 5. 51, verso 5. 51, verso 5. Sim. Sei que sou pecador desde que nasci. Ok. Sei que sou pecador desde que eu... Ok. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. Ok. Para pouco. Preste atenção. O Salmo está a dizer o seguinte: eu fui formado em iniquidade e em pecado fui concebido por minha mãe. Quando a gente diz que pecado, a palavra já está, o pecado de defeito de fábrica, o defeito de fábrica, nós já nascemos pecadores. Alguns estão duvidando. Nós já nascemos pecadores. Isso.
Porque o texto deixa claro que a iniquidade foi formada no ventre da minha mãe e em pecado fui concebido. A razão pela qual lá em Salmo vai dizer que, amigo, o seu pecado, que é o defeito da fábrica, essa é a intenção. E vamos entender isso lá em Romanos, que Paulo chama o pecado de defeito da fábrica do pecado involuntário. Ou seja, é aquilo que você quer fazer, o bem, mas depois o mal está contigo. Ele chama de pecado involuntário. Então, chefe, leia de novo, verso 2. Só queria explicar o defeito da fábrica. É o pecado que nós já nascemos com ele. Todos nós, no nosso sangue, já gira pecado, porque nós já nascemos pecadores. Este é o defeito da fábrica. Enquanto que o primeiro de transgressão é aquele pecado voluntário que a pessoa planeja para poder praticar. Mas no verso 2 existe mais um outro detalhe importante. Verso 2, Salmos 32. Chefe, vamos. Como procede aquele a quem o Senhor não considera iníquo e cuja alma não há hipocrisia. Ok, vamos voltar. Iniquidade, hipocrisia. Em algumas traduções pode aparecer engano. Em algumas pode aparecer dolo. Para os advogados sabem que a palavra dolo significa um crime que você projeta. É um crime planificado. É diferente de negligência, você cometer uma coisa que você não tinha projetado. Os advogados usam muito o termo dolo porque existem alguns crimes que a pessoa sabe que se eu andar a 160 posso atropelar alguém, mas mesmo assim eu continuo a andar. Uma espécie de um pecado projetado. Mas no verso 2 nós temos duas coisas. Temos a palavra usada para iniquidade. Este tipo de pecado são aquelas ações em que a pessoa não tem intenção de cometer, mas acaba cometendo. Explico. Iniquidade, do verso 2, é aquele erro que a pessoa tinha intenção, aliás, não tinha intenção de fazer, mas por um sucedido acaba comendo. E este pecado, quando ele chega em casa, ele para, às vezes, é uma discussão com a esposa, ele percebe que não queria falar mais, de repente ele profere, insulta a esposa. Epa, meu Deus, Senhor, por favor, minha esposa me perdoa. Iniquidade no sentido de um erro que você não tinha projetado, mas por uma causa não voluntária você acaba cometendo. Enquanto que o último termo é engano, que é a palavra remia, que significa vontade própria projetada, é o dolo, ou seja, é o engano. É aí onde nós encontramos esta diferença que o Apocalipse faz sobre a questão de pecado de engano. Daquelas virgens que João vai dizer, na sua boca não se achou engano. Então, é o termo usado que remia era mesmo para a questão de dolo, indivíduo que nunca projetou um pecado, nunca fez um pecado projetado. Agora, por que eu trouxe esses dois termos? Aliás, essas 4 palavras. Era para explicar que nem tudo que você vai atribuir que isso é pecado, pecado, pecado. Porque a Bíblia apresenta nomenclatura sobre o pecado. Isto nos leva agora a entender uma coisa. Existem algumas pessoas, alguns críticos, que dizem que todos aqueles que se preparam para o céu, nos últimos momentos, eles deverão ser pessoas sem pecado. Aí aparece a questão, que tipo de pecado estas pessoas se referem? Porque a Bíblia diz que nós somos santos. Concorda comigo? Somos ou não santos? E para alguns estão a duvidar. Lá em Levítico 19, verso 2, sede santo, porque eu vosso Deus sou. Só que nós temos uma coisa, nós somos santos e pecadores. Por quê? O que é santidade? Santificação é o processo em que nós acordamos nas manhãs, oramos, cantamos, lemos a nossa Bíblia, ou lemos a nossa lição, estamos santificados. Mas isso nos exime de cometermos pecado? Não. Mas o pecado que nós vamos cometer não é o pecado voluntário, é o pecado involuntário. Para entender bem, vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, só para entendermos isso. Romanos capítulo 7. Já estamos em Romanos capítulo 7? Ok, vamos lá. Romanos capítulo 7, alguém para ler? Começa no versículo 15. Verso 15.
15. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir. Yeah. Porquanto o que quero, isso não pratico. Entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ok, para um pouco. Irmãos, vamos prestar atenção aqui. Paulo está dizendo assim, em algumas traduções diz assim, o bem que eu quero, não faço, mas o mal que eu odeio, isso eu pratico. Quando Paulo diz que o bem que eu quero, eu não consigo fazer, porque quando eu projeto em fazer o bem, o mal está comigo. Este é o senso de pecado involuntário. Eu penso fazer o bem, mas o mal está comigo. Mas vejam só, o que ele vai explicar sobre a intenção de fazer o bem, mas o mal está com ele. No verso a seguir ele vai explicar isso. Chefe, continua a ler, meu ancião. Sim. Ora, e se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Ok? Se eu agora faço aquilo que não consigo perceber que a lei é o quê? Porque é a lei que nós dissemos lá que pecado é a transgressão de quê? Da lei de Deus. Aqui a lei funciona como uma espécie de quê? De semáforo. Estamos a andar, cuidado. É como se você estivesse a passar numa estrada. Hoje eu tive uma experiência especial hoje. Eu vim à igreja de Mataquane, o chopelista desviou, me levou para a igreja de Belém. Só que acontece que antes de chegar na igreja de Belém tem uma parte cheia, tem muita água. Acho que os irmãos conhecem. É uma espécie da seguinte forma. Indivíduo que diz, camarada, essa estrada não se passa porque tem matoba e tem água. Mas mesmo assim eu insisto em passar pela estrada. Quando eu chego no meio da água, o carro não tem como avançar. A lei de Deus é uma espécie de semáforo. Camarada, isso aqui é pecado, 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 pecado. Mas eu insisto, eu vou cair na cova. A lei me salva? A lei me salva? Não. Aí onde preciso Jesus. Ou seja, a lei é um semáforo, é um espelho que mostra que isto, sua face está suja aqui, você tem que colocar isso aqui, coloca aqui. Mas o espelho que mostra a sujidade, me tira a sujidade. Então o que eu quero que nós saibamos, vamos começar a entender daqui mesmo. Salvação é mesmo começarmos a entender daqui mesmo. Que a lei de Deus não nos salva, mas a lei de Deus nos mostra o que está certo, o que está errado. Salvação começa aí. Ao sair para o Impacto de Moçambique, vamos encontrar que por conta dessa globalização dos estudos, o que se esperava é de que, no mínimo, a crise de fome diminuísse, desastres naturais, mas estamos a perceber que mesmo com esta globalização, há muita criminalidade, muita prostituição, muitos ladrões, muita fome. Significa o quê? Ao sairmos para o mundo, estamos a sair para divertir as pessoas com o nosso espelho. Dizer para a camarada, a sua face tem uma nódoa. E quem vai ter essa nódoa? É Jesus? Cristo. Começamos em salvação. Agora, o texto de Romanos tem uma coisa especial que me ajuda a entender. Vamos avançar. Romanos 17. No verso 17. Vamos avançar. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Ok. Paulo diz assim, se o bem que eu quero fazer, não consigo fazer, mas o mal que eu odeio, faço. Ele agora diz o seguinte, ok. Ele vai dizer no verso a seguir, com a minha mente eu sirvo a lei de Deus, com a minha carne sirvo o pecado, a lei do pecado. Por quê? Porque dentro de mim encontro duas leis que disputam. Lê o verso a seguir, só para poder explicar melhor. 18. Porque sei que na minha pessoa, isto é a minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejo, o bem está presente em meu coração. Sim. Contudo, não consigo realizá-lo. Ok. Eu quero fazer o bem. O meu coração tem desejo, mas não consigo. Se não consigo realizar, ele sozinho vai concluir. Passa com o texto. 19. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Esse eu sigo praticando. Ok, avança. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Ok, avança.
Assim, descubro essa lei em minha própria carne. Aham. Quando quero fazer o bem, Aham. o mal está presente em mim. Certo. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Contudo, vejo uma outra lei agindo. Vejo uma outra lei agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha razão, Certo. tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. 24. Isso. Miserável ser humano que sou. Quem me libertará deste corpo de morte? Ok, para pouco aí. Depois vai ter o último verso. Paulo começa a dizer, e eu quero fazer o bem, não consigo, o pecado está comigo. E depois chego a entender que não, com a minha mente sirvo a lei de Deus, com a minha carne a lei do pecado. Mas existem duas leis que estão a lutar em mim. Porque uma coisa é fazer o bem, uma coisa é fazer o mal. Mas mesmo assim, Satanás me puxa a fazer o mal. Ele chega à conclusão que, olha, miserável, desgraçado homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? Paulo, ao dizer isso, ele estava com um senso de que ele sabe que o salário do pecado é o quê? Por isso ele começa, miserável, desgraçado, homem que sou. Quem vai me livrar do corpo dessa morte? E ele agora, aqui encontro muita solução para a minha vida. Verso 25, ele agora vai responder. Vai trazer um paracetamol. Sim. Graças a Deus. Isso. Por Jesus Cristo. Isso. Nosso Senhor. De modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ok, aqui ele dá a conclusão. Diz, olha, esse negócio todo não me interessa. Graças a Deus, por meio de Jesus Cristo, que agora com a minha mente eu sirvo a lei de quem? De Deus. Com a carne a lei do quê? Aqui encontramos outra coisa. Somos salvos. O ponto central, lembra que nós dissemos que se nós tirarmos a lei, mexemos com o pecado, mexemos com a graça, mexemos com Jesus. Porque o nosso evangelho gira em torno de quem? De Jesus. O Impacto Moçambique é apresentar às pessoas quem? Jesus. Aquele que é bêbado. Tem um pastor Donza, tem uma frase que eu gosto, que ele sempre dizia. Disse, olha, mentalidade de um agricultor. Quando repara um mato, ele não olha árvores, espinhos, não. Quem é agricultor? Quando repara uma mata, está a ver abóbora, está a ver milho. Na mente dele não tem capim, não. Ele está a ver abóbora, milho a sair, batata doce, está a ver amendoim. Indivíduo que chega num lugar, pântano, ele começa a ver já arroz, ele com 50 sacos de arroz. Mas você só consegue ver água. A mentalidade do indivíduo ao sairmos para o Impacto Moçambique é olhar o bêbado como futuro ancião da igreja. É olhar aquela prostituta como futura diaconisa da igreja. O senso de comunhão e ação é indivíduo que não apenas vai ter que receber a mensagem para sentar, mas é apresentar Jesus. É apresentar que, amigo, existe uma lei que vai te julgar. É apresentar a pessoa que não, isso que você faz é pecado segundo a Bíblia. É apresentar a pessoa que não, existe graça, um dom que nós recebemos. É apresentar a pessoa que existe um Jesus que morreu na cruz. A sua vida, a minha vida, custou um sangue na cruz. É por conta disso agora que eu queria vos apresentar as 3 teorias sobre salvação que podem, de certa forma, mudar o nosso destino. O eletroprojetor não está ainda em dia, mas vamos lá. Se Cristo é a luz, aliás, João capítulo 14, verso 6, vamos a este texto. Vamos a esse texto. Vou pedir 2 jovens importantes. Um vai a João 14, verso 6. Um outro irmão vai ao livro de Mateus, capítulo 24, verso 14. 12, 13 e 14. Ok, vamos lá. Ok. Esse texto, irmãos, nós já lemos muitas vezes. Mas muitas vezes. Só que tem um detalhe importante. Esse detalhe em português não soa muito bem. Esse detalhe.
Porque em português diz que e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a. Só que o texto original não traz dessa forma. O texto original diz: ego em mim, rerodos, caeletea, caizoe. Eu sou, o texto já diz: eu sou o caminho, vírgula, a verdade, vírgula, a vida. Esse detalhe é importante por quê? Porque lá fora existem pessoas que dizem assim: não importa a igreja, porque o Deus é o meu. Esse texto descortina este pensamento. Tira esse pensamento, que não importa a minha igreja, porque Deus é. Tira esse pensamento. Esse texto mostra o caminho quem é. Quem é o caminho? Se nós queremos encontrar salvação, temos que passar por esse mesmo caminho. Não interessa qual, todos nós temos que passar pelo mesmo caminho. E ele já diz que ele mesmo é o caminho. Quem é a verdade? Jesus. Não importa, não existe outra verdade. Ele mesmo é a verdade. E quem é a vida? É Jesus. Esse texto começa mesmo a apresentar que não, ele mesmo é a vida. Só que o que acontece? Duas, se não três questões que se levantam quando se analisa sobre a salvação, das visões da salvação. Se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e nenhum homem pode ser salvo sem ele, e qual será a sorte daqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho? Essa é a primeira questão. A segunda, se as pessoas podem ser salvas sem ter ouvido o Evangelho, qual é a razão de nós continuarmos a pregar o Evangelho? Agora vamos ler Mateus para depois discutirmos essas duas questões. Mateus capítulo 24, verso 12, 13, 14. Mateus 24, 12, 13, 14. Para pouco, irmã. Está muito bem a sua tradução. E aqui há um detalhe importante. Às vezes nós dissemos versão, não é? Na verdade são traduções. Essa tradução tem uma coisa interessante. Por conta da multiplicação do pecado, o amor de muitos vai fazer o quê? Ok. Queremos assumir nós que por conta deste senso, o amor de muitos esfria. Agora, leia o verso 13, isso. Ok, aí tem um senso. Aquele que vai continuar, para nós trabalhar com Jesus de perseverar, aquele que vai continuar insistindo, como diz o pastor Alexandre Bullion, não importa quantas vezes você vai cair, levanta, continua. Se são 100 vezes que você caiu, levanta 100 vezes. São 500 vezes, levanta 500 vezes. Aqueles que vão continuar, esses serão salvos. O verso 14 agora encerra com uma coisa importante. Vamos, mano. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então será possível. Ok, agora entra a primeira questão. Esse texto está dizendo assim: para Jesus voltar, o evangelho deve ser pregado a todo. E depois ele faz o quê? Somos nós, os adventistas, que vamos pregar esse evangelho a todo mundo? Somos nós? Essa é a pergunta agora para a igreja. Antes dessas duas, somos nós que vamos pregar esse evangelho? Ok, o irmão aqui diz: nós também estamos inclusos. Ok, outra resposta. Somos nós que vamos pregar este evangelho a todo mundo, para que o fim venha. Sim ou não? Ok, quem disse sim? Levanta a mão, vamos lá, voto. Pastor secretário, desculpa, a igreja trabalha com voto. Então queremos usar o sistema de voto. Quem disse sim? Ok, 4 mãos. Quem disse não? Levanta a mão. Tia, aqui tem pessoas que nem sim, nem não. É a história, é aquela história que se conta. Um pregador estava a falar: irmãos, aceitem Jesus. Só que havia um irmão que estava a sonecar, ele nem não entendeu o que estava a acontecer. De repente o pregador diz: quantos dizem que ir ao inferno? Ele estava a dormir, só levantou a mão, mas não sabia o que estava a fazer. Ele era o único que estava parado.
Este texto de Mateus capítulo 24, verso 14, traz dois detalhes importantes. A igreja adventista é detentora da verdade. Nunca duvide que esta igreja é verdadeira. Esta igreja é detentora de toda a verdade. Se é detentora de toda a verdade, o verso 14 vai dizer que existem aqueles que vão continuar firmes até o fim, mas vai dizer que este evangelho vai ser pregado a todo mundo. Aí virá o fim. Significa que a igreja adventista do sétimo dia, como uma igreja triunfante, ela é detentora. Por isso que nós temos esta missão de fazer parte deste Impacto Moçambique, para que cada canto desta cidade, desta província, desse país, conheçam a Jesus. Porque como igreja adventista, como diz Ellen White, que nós somos o Elia atual, que preparamos as pessoas para a vinda de quem? Agora vamos discutir as duas perguntas. Se Cristo é a luz, é o caminho, a verdade e a vida, e que nenhum homem será salvo sem Ele, qual será a sorte daqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho? Não terão? Ok? Outra resposta? Aqueles que morreram, nós dissemos, e este Evangelho será pregado a todo mundo, aí virá o quê? Lá dissemos, no livro de João 14, que eu sou o caminho, a verdade e ninguém vai ao Pai senão por... Mas a pergunta é, e aqueles que não ouviram o Evangelho e morreram sem ouvir o Evangelho, qual será a sorte desses cidadãos? Ou aqueles que Jesus ainda há de voltar sem ele ter ouvido essa verdade, qual será a sorte desses? Sim, meu pai. Creio que será julgado por os atos, aquela pequena luz. Eles não viram até Jesus, mas os atos que estavam a fazer e demonstra minimamente ligar a ele no céu. Ok. Então, para o nosso pai, eles serão julgados sim, com base nos seus atos que eles praticavam, certo? Obrigado, meu pai. Mais respostas. O que será daqueles que morreram sem ouvir o Evangelho? O que será? Serão salvos esses? Serão? Mané, como vão ser salvos? Mas vão se perder, concorda? Vão se perder. Vão ser salvos. Mas como se não ouviram o Evangelho? Ok? O Evangelho da natureza. Ok. Assegure este termo final. Se as pessoas podem ser salvas sem ter ouvido o Evangelho, qual é a razão de continuarmos a pregar o Evangelho? Se ele pode ser salvo através da lei da natureza, e depois veremos isso lá em Romanos capítulo 2, verso 12. Se podem ser salvos, e aqueles, aliás, qual é a razão de nós continuarmos a pregarmos e temos impacto em Moçambique? Qual é a razão? Precisamos de continuar a pregar? Precisamos de evangelismo? Mas vocês podem ser salvos mesmo sem nós pregar. Não percebi. Para despertar aqueles que ainda não viram. Mas nós dissemos que mesmo que eles não ouçam, vão ser salvos. O pecado? Ok. O pecado evangelho iria ajudar bastante a tirar isso desse caminho. Ok. Ok. É aqui onde eu queria fazer entender as três teorias sobre salvação. É mesmo aqui. Os vossos comentários estão dentro de algumas teorias que nós vamos apresentar. A primeira teoria, a primeira visão a respeito do pecado, chama-se universalismo. Existem pessoas, aliás, são muitos autores, Armênio, Zwinglio, são muitos autores, mas não vamos discutir muitos desses autores. Vamos discutir as teorias. A primeira teoria é o universalismo. Esta teoria defende que todas as pessoas serão salvas por Jesus. Ninguém é abandonado para sempre. Essa teoria defende que todas as pessoas serão salvas por Jesus. E ninguém é abandonado para sempre. Apenas que não temos a tela aí, se calhar facilitar alguns que querem anotar alguns textos.
Mas temos Romanos capítulo 5, verso 18. 1 de Coríntios capítulo 15, 22 a 28. Se conseguirem acertar, depois vão passar os textos. Esta é a primeira teoria. Concordam com a teoria todas as pessoas serão salvas por Jesus? Concordam? Não. Mas concordam que alguns serão salvos? Depois vamos discutir no fim. A segunda teoria é a teoria do restritivismo. Restritivismo. Essa teoria defende que Deus não salva aqueles que não tiverem recebido a mensagem e não decidiram seguir a Jesus antes de morrer. Vou repetir mais uma vez. Esta teoria de restritivismo defende que não. Deus não salva aqueles que não terão recebido a mensagem. Ou seja, se você não recebeu a mensagem, Deus não tem como te salvar. Segundo, se você não tomou a decisão de seguir Jesus antes de morrer, também Deus não tem como te salvar. Aqui tem duas condicionalidades. Primeira coisa é você receber o quê? A mensagem. Estamos juntos, né? Segunda coisa é você decidir seguir a quem? Jesus. Fixe bem essas teorias. O universalismo diz que Deus salva todas as... Vamos lá falar. Deus salva todas as... Ok. A segunda teoria, Deus não salva aqueles que não ouviram o quê? E não salva também aqueles que não decidiram seguir a quem? A terceira teoria, que é o inclusivismo. O inclusivismo defende que não. Aqueles que não foram evangelizados podem serem salvos se eles responderem e viverem segundo a vontade de Deus dentro da revelação que receberam. Ou seja, o inclusivismo defende que não. Aqueles que não ouviram a mensagem, esses também podem ser salvos. Mas a condição é eles responder e viver aquilo que eles já ouviram falar. Concorda com essa teoria? Concorda? Agora vamos lá. Entre o universalismo, o restritivismo, o inclusivismo, qual dessas teorias está certa? Olha, vamos lá. Quem diz é o inclusivismo. É para nós queremos fazer a distrícia, queremos discutir bem. Quem diz que não, a teoria certa é o inclusivismo. Levante-me, vamos lá. Tenho duas mãos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, obrigado. Quem diz que não? Estes que dizem que os não evangelizados também podem ser salvos. Mas se eles responderem e viverem segundo a revelação que eles receberam, essa teoria não é verdadeira. Só podemos defender o restritivismo. Deus não salva aqueles que não ouviram o Evangelho. Quem diz que não? Deus não tem como salvar quem não ouviu. Quem diz que não? Essa teoria pode estar certa. Ei, ninguém. Silêncio. Essa teoria mesmo pode ser uma heresia mesmo. Então, quem defende que não. Esse negócio de que os não evangelizados também vão ser salvos. Não. Todas as pessoas serão salvas por Jesus. Quem defende essa posição? Pelo menos uma pessoa também. Olha, uma pessoa. Às vezes, nem sempre que a maioria está certa. Ela pode estar certa. Por que o inclusivismo é que está correto? Alguém gostaria de justificar? Estamos a conversar aqui. Primeira teoria, todas as pessoas serão salvas por Deus. Segunda teoria, só é salvo aquele que ouviu a mensagem e decidiu. Terceira teoria, aqueles que não foram evangelizados também serão salvos desde que vivam em função ou com base na revelação que receberam. Por que é que nós defendemos o inclusivismo? Aqueles que disseram inclusive, vamos lá sustentar. Sim, vamos, meu pai. Deus é justo, né? Dá oportunidades para eles para terem preparado. Ok. Por isso que Deus vai te salvar. Ok, não houve oportunidade para eles terem essa palavra, por isso que Deus vai te salvar, ok? Mais alguém? Por quê? O inclusivismo.
palavra de Deus. Uhum. Eu disse que naquele momento eu escrevi a lei na tábua. Yeah. Mas agora ele escreveu em cada coração. Eu acredito em nenhum coração que está escrito a lei de Deus. Ok. Ele pode não saber interpretar, mas podemos encontrar uma pessoa que nunca foi à igreja, mas sabe lembrar coisas de outro, não foi. Ele disse. Ok. E ele sabe levar as coisas do outro, não pode. Mas Exato. ele disse. Ele não sabe, ele não foi a escola, mas ele tem isso no meio. Ok. E ele depende do futuro dele. Ok. Muito obrigado. Viu uma mão lá, meu amigo? Epa, olha, a sua voz. Pastor, consegue ouvir o... Olha, se nem eu não estou a ouvir, então, seja jovem. Eu também sou da parede por um motivo. O caráter de Deus, né? Aham. Se a gente pensar assim, como a teoria é dada, eu também faz mais sentido de Deus. Além da lei moral que Deus nos entrega, Deus também colocou outras leis, né? Lá na fora disso, que é a lei da natureza, como ele sabe, que é a palavra. Então, a lei da natureza, ela dá para as consigo alguns princípios que, independentemente da sua cor, raça, etnia, você já carrega princípios. Por exemplo, você não precisa pertencer a um grupo mesmo, como paciente cultura. Por exemplo, uma pessoa dormir com sua mãe é errado, né? Então, você não precisa de nenhuma cultura para dizer que você foi errado. Então, há algumas vezes que Deus já pensou com o seu irmão no nosso caráter e tem aqui no seu caráter de Deus. Então, olhar para essa natureza, porque as condições entre os elementos que foi aí, por exemplo, ilustrado ali, né? Que é o pecado, né? Então, quando a gente fala de pecado, há algumas condições que algumas pessoas não tiveram no geral, ou não tiveram previsto nas condições da humanidade, então, tiveram contato com a lei moral de Deus, mas por si só, pela natureza, eles já aprenderam, já carregam todo esse poder, então, Deus, pela sua justiça, onisciência, eu acho que Deus, que Deus vai também ter um outro tipo de julgamento a essa pessoa. Então, colocar tudo de uma forma regrada, eu acho que para mim Deus seria justo no seu caráter, né, ao fazer isso. Então, para mim, essa lei se enquadra mais naquilo que é a nossa realidade de pecado. Ok. Vamos fazer... Ok, obrigado. Vamos lá. Eu não sei quem foi, mas por uma questão de hierarquia de idade, né? Vamos começar aqui, depois terminamos aí. Pode falar sentado, fica à vontade, fica à vontade. Fica à vontade. Eu começo logo no princípio. Deus criou o homem segundo a sua imagem E semelhança. Sim. Pecado que entrou por causa de Satanás. Uhum. Na criação do homem segundo a imagem de Deus e semelhança, Deus colocou tudo aquilo que ele queria e que ele pudesse manifestar enquanto ele vive. Então, eu acredito que algumas pessoas, segundo o que os irmãos estão a falar, pensam que nunca foi a igreja, mas tem um caráter puro. Ninguém ensinou. Então, se Deus, na criação do homem, escreveu aquilo que ele queria, que o homem deveria ser. Então, eu também defendo que as pessoas que fazem o bem, segundo a justiça de Deus é justo. Segundo a justiça de Deus, serão salvos, mesmo que o desejo dos irmãos. Ok. Porque la representa completamente a justiça de Deus. Eu vou precisar entender por Romanos capítulo 2, no verso 14, diz o seguinte: outro povo não receberam a lei e já foi feita. Mas, quando fazem naturalmente o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Não existe outros indivíduos que estão numa outra denominação, podemos dizer assim, que não são completamente daquilo mas podem ser lei de uma forma parcial, porque elas foram ensinadas naturalmente. Mas eles vivem segundo aquela verdade que eles aprenderam depois do convite de Deus, também para ajudar com base no conhecimento deles. Ok. Pastor, fica à vontade. Fica à vontade, pastor. Vamos, fica à vontade, pastor.
Tem uma teoria um pouco contrária. Quem são essas pessoas que não confiam no Evangelho? Yeah. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é a segunda afirmação é: vocês sabem que as pessoas fogem do Evangelho? Yeah. As pessoas evitam o Evangelho. Mesmo aqueles que são em outras organizações evitam ouvir a mensagem. As pessoas referidas pelo apóstolo Paulo, Romanos 2, 14, 16, eu não creio, eu não aceito que sejam desta geração. Talvez sejam uma outra geração. Esta geração é uma geração que evita, tem o telefone, está aí a Bíblia, não pode ler. São pessoas que, as pessoas desta geração são pessoas que fogem do Evangelho. Se alguém foge do Evangelho, foge da verdadeira religião, como estivessem julgados pela voz da consciência. Temos que ser muito cautelosos. As pessoas sabem que a igreja adventista prega isso e aquilo. Yeah. Então, tem que ficar na minha escrita. Yeah. Então, nesse contexto, então, você é salvo de acordo com Romanos 2,14. Romanos 2,14 é para exclusivamente aqueles que nunca ouviram o verdadeiro evangelho, segundo o meu ponto de vista. Exato. Esses que andam a fugir, evitam. Não. Obrigado, pastor. Agora, irmãs, você está nos deixando triste também. Será que vocês também não querem falar também mesmo? É mesmo dizer que para concordar, vamos saber que não temos mulheres aqui. Vamos fazer algumas avaliações importantes dessas teorias. Vamos começar com a primeira avaliação. Aliás, a primeira teoria. Universalismo. Quais são algumas fragilidades desta teoria? Deus deseja salvar a todos. Verdade ou mentira? Certo. Só que se Deus deseja salvar a todos, uma oferta universal não significa necessariamente uma salvação universal. Estamos juntos, irmãos? Pastor, eu tenho dito o seguinte: se Deus tivesse matado Lúcifer, Deus teria sido injusto. Se Deus tivesse eliminado Lúcifer no céu, Deus teria sido injusto. Porque os anjos deveriam entender, por isso que Ellen White, no capítulo 3, quando ela descreve sobre a queda, vai dizer que Satanás e os seus anjos se arrependeram, pediram ser reintegrados no céu. Só que acontece uma coisa: se Deus tivesse eliminado a Lúcifer, Deus seria injusto. Por quê? Porque os anjos deveriam pensar que Lúcifer estava o quê? Deus coloca um recurso livre. Uma oferta voluntária ou uma oferta universal não significa uma salvação universal. Ele dá a oferta de salvação para quem? Mas ele não obriga todos a se salvar. Não. Ele diz: olha, Lázaro, eu estou te salvar. Depende de você. Se você escolhe, está aqui. Se você achar, não. Da mesma forma que aquela terça parte dos anjos também foram enganados. Bro, essa cena é para o lado. Bro, ele sabe que se você fazer o torno dele, ele vai ser pequeno. Mas Deus deixou o livre-arbítrio para todos. Por isso que esta teoria peca justamente em colocar a perspectiva de que não. A salvação é universal. Não é universal. Mas a oferta da salvação é que é universal. Essa teoria rejeita a realidade do julgamento final para aqueles que cometeram erro. Significa que se Deus vai salvar a todos, e aqueles ímpios, como é que vão ser julgados? O irmão que me ditou aqui essa tarde leu um texto importante. De tudo o que se tem dito, o fim é: teme a Deus e guarda os seus. Mas no verso seguinte tem umas palavras que dão muito medo. Porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, quer seja bom e quer seja. Ou seja, essa teoria peca justamente por isso. Acerta porque a oferta é universal, mas peca por pensar que a salvação também é universal. Segunda fragilidade, essa teoria destrói a paixão da missão. Ou seja, essa teoria destrói o senso de nós sairmos para o impacto de Moçambique.
não haveria necessidade de nós sairmos para o impacto de Mozart. Destrói esse senso. E que dizer de Adolf Hitler e vários outros que causaram genocídio? Será que essas pessoas também serão salvas? E que dizer daqueles mártires? Lutero nunca ouviu o sábado, mas foi quem trouxe o princípio da justificação pela... É interessante que se vocês lerem o livro o Talmud, vai explicar que Martinho Lutero, quando estava naquela escada em Roma, subindo, quando ele teve aquele senso, porque naquela escada em Roma é lá onde vendia-se a indulgência. Você sabe que indulgência, o perdão era vendido, a graça era vendida. Você tinha que comprar para ser perdoado. Mas quando o Talmud explica que enquanto ele estava lá, o Talmud explica que Lutero teve uma visão. E Satanás trouxe a lista de todos os seus pecados. Mas no fim havia uma mão que tapava. E ele pergunta em visão: olha, tire esta mão. Disse: não posso tirar porque é apenas a continuidade dos seus pecados. Em vão você sobe essa escada. E o Talmud explica que apareceu um anjo e removeu a mão. E lá embaixo vinha: todos os seus pecados estão perdoados. Lutero entende, ele traz o senso do princípio da justificação pela fé. Ele entendia que minha salvação custou caro. É aqui onde essa teoria começa a pecar. Porque existem muitos mártires, muitas pessoas que causaram genocídio. Será que eles também irão para o céu viver com os mártires? Então, este é o erro da primeira teoria. A segunda teoria, o restritivismo. O restritivismo, ele enfatiza a particularidade e a exclusividade. É aqui onde entram, vamos falar pouco a pouco, os testemunhos de Jeová. E vocês ouviram o que eu disse, né? É aqui onde entram os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles acreditam que não. Os que serão salvos são apenas 144. Mas só que eles leem o texto de Apocalipse 7 de forma descontrária. Porque no verso 9, ele vai dizer que eu vi uma grande multidão, incontável, como a areia do... Mas não só isso. Se você vai em Apocalipse 14, você vai entender que João, pasmado pelo número, ele pergunta: Senhor, quem são esses? A resposta aparece no verso 13. São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue de quem? João capítulo 1, verso 29. Quem é Cordeiro? E é interessante que ainda João vai dizer que não, este povo aqui, esses remanescentes, de Apocalipse 12, verso 17, 14, verso 17 em diante, vai dizer que o diabo, quando sai, ele sai para atacar o remanescente de quem? De Deus. Acho que todos sabemos que é remanescente. Quem já plantou amendoim? Amendoim. Se a gente planta amendoim este ano, tiramos, no ano seguinte, tem aquele que germina sozinho, né? Chama-se remanescente. Remanescente é tudo aquilo que resta depois de uma catástrofe. E o texto vai dizer que Satanás, ao sair para guerrear contra a igreja que tem a detenção da verdade, sai para atacar aqueles que guardam os mandamentos de quem? Êxodo capítulo 20. E tem um testemunho de quem? E o testemunho de Jesus, em Apocalipse 19, verso 10, é o Espírito de... E ao apresentarmos às pessoas a salvação, é apresentar Jesus. Esta teoria peca justamente em excluir as pessoas e dizer que não, existe só um grupo que vai ser salvo. O erro dessa teoria é esse. E ele enfatiza a pecaminosidade do homem e o maior desempenho, ou seja, eles, qual é a linguagem simples? Desvalorizam a morte de Cristo. Se existe um grupo que vai ser salvo, agora por que nós temos que ir à igreja? Se são apenas 144 mil. Se só no mundo já passa, são milhões de milhões. Por que tem que vir na igreja, ler trimestral, estudar, comprar Bíblia? Por quê? Peca justamente essa parte. Essa teoria ainda, os restritivistas, apresenta uma demarcação clara entre a revelação geral e especial. A revelação geral é aquela que acontece através da natureza, através da criação. A revelação especial é aquela que acontece através da Bíblia Sagrada e através de Jesus. E esses dizem assim: mano,
Não interessa. A natureza não fala nada sobre Jesus porque já tem indivíduos escolhidos para isso. Por que você tem que estudar a Bíblia? Por que aceitar Jesus como seu Salvador? Essa teoria peca justamente daí. Agora vamos na teoria que vocês estavam defendendo. Aliás, que alguns defendiam. Essa teoria também peca. Porque enfatiza de que o fato segundo o qual Jesus é Salvador exclusivo do mundo. E não só. Sabemos que as pessoas podem se beneficiar da obra redentora de Cristo, mesmo se morreram sem ter ouvido falar de Jesus. Lembra que lá nós dissemos, Deus salva, a teoria dizia, Deus também vai salvar aqueles que não ouviram o Evangelho, desde que eles tenham vivido, ou seja, tenham aceitado ou vivido a revelação que receberam. Mas estamos a dizer que existem algumas pessoas que morreram. Esse mata Hitler, estamos a dizer. Não sei se ouviram. O ladrão na cruz. Teve estudo bíblico? Teve estudo bíblico, o ladrão na cruz? Não. Não. E outros exemplos que não podemos dar. Esta teoria peca justamente aqui. O segundo erro dessa teoria. Para os exclusivistas, a falta de conhecimento sobre Jesus não desqualifica as pessoas de serem salvas. Eles falham aí. Significa que aquele que não tem conhecimento sobre Jesus não pode ser desqualificado para ser salvo, desde que alguém tenha uma boa disposição a respeito de Deus, a vontade de fazer o seu trabalho. E ainda pecam, porque esses inclusivistas acreditam que qualquer que for salvo, sem importância da época, serão salvos por causa das obras expiatórias de Jesus, mesmo que as pessoas não tenham tido conhecimento dessa obra. E finalmente, esta teoria também peca, porque a obra redentora de Cristo, de salvação, não é necessária. Porque se ele pode viver, o que os irmãos explicaram, chama-se lei natural. Ou seja, é aquele que... vou dar um exemplo muito claro, só para os irmãos entenderem muito bem. Alguém deu um exemplo, levar a esposa de dono. É crime. É ou não é? Para nós, os cristãos, levar a esposa de dono é o quê? Ok. Matar, para o mundo é o quê? Para a igreja é o quê? Ou seja, o Romanos capítulo 12, capítulo 2, até queria pedir alguém para ler, só para não termos que ir. Romanos capítulo 12, verso 12, vai mostrar de forma clara que existem pessoas que conheceram a lei de quem? Serão julgados segundo a lei de quem? Mas existem aqueles indivíduos que nunca e jamais ouviram falar da lei de Deus, serão julgados pela lei natural, como estavam explicando. É aqui onde entra. Só que essa teoria já exclui essa parte. Significa, aquele que morreu e nunca teve privilégio de receber qualquer revelação, não tem como ser salvo. Mas a pergunta que fica é, qual é a teoria que na verdade temos que ter? Uma citação de Ellen White, que vem do livro Profetas e Reis, diz assim: aqueles que Cristo irá salvar no dia do juízo poderão ter tido um conhecimento bíblico muito pouco, mas eles valorizaram os princípios. Perceberam, né? Os que Cristo vai, todos aqueles que Cristo vai salvar no dia do juízo, são as pessoas que tiveram pouco conhecimento, mas eles valorizaram esses princípios. Mas ela não vai para aí, não para por aí. Através da influência do Espírito Divino, eles foram uma bênção para aquelas pessoas ao seu redor. Eu queria que prestasse muita atenção, porque o meu foco na comunhão em ação ou em Pagro Moçambique é mesmo nesta citação. Todos aqueles que serão salvos no dia do juízo são todos aqueles que tiveram pouco conhecimento sobre a Bíblia, mas valorizaram a pouca informação que receberam. E ao pegarem essa pouca informação que receberam,
eles foram uma bênção para as pessoas que vivem ao seu redor. Ele não vai mais além. Mesmo no seio dos ímpios, foram pessoas que valorizaram o espírito de bondade. Entre os ímpios, são aquelas pessoas, a sublinha aqui, aqui tem que explicar bem, senão não vamos entender. Ele não diz, as pessoas que serão salvas no dia do juízo, são aqueles que tiveram pouca informação sobre a Bíblia, sabe? Mas são aquelas pessoas que, com base na pouca informação que receberam, foram uma bênção na sua sociedade ou ao redor de onde eles vivem. É para aqueles que ouviram. Agora muda de face. Entre os ímpios, são aquelas pessoas que adoraram a Deus de forma ignorante. No entanto, eles não vão perecer. Ele não termina. Apesar da ignorância da lei de Deus, demos exemplo, o que o mundo chama de crime, nós chamamos de pecado. Ele não diz, apesar da ignorância da lei de Deus, que é escrita, eles ouviram a voz através da natureza e cumpriram todos os requisitos da lei. É aqui onde entra. Você é adventista que conheceu o sábado, 10 mandamentos. Deus está a dizer, não importa se já conheceu toda a Bíblia, a pouca informação que você tem, viva essa informação e seja uma bênção ao redor onde você vive, no seu trabalho. Por isso que aparece em Impacto Moçambique, para que você seja uma bênção no seu trabalho, seja uma bênção na comunidade, seja uma bênção no trabalho, seja uma bênção na escola, na faculdade e em todos os lugares onde estivermos. Nós que já temos essa informação. Agora, para os ímpios que nunca tiveram essa informação que você teve, o texto está a dizer, são aqueles que viveram e ouviram a voz da natureza, através da natureza. Dissemos nós que a revelação geral também acontece através da natureza. E ela termina dizendo, as suas obras, referindo às obras dos ímpios, as suas obras são evidências. Alguém falou, acho que meu pai é aqui. Meu pai? Amém, meu pai, amém, amém, amém. Amém, meu pai. Eu sei que estava a orar por mim, não estava a dormir. Ele não estava a dormir, né? Estava a orar por mim. O meu pai falou uma coisa muito boa. As obras, ele não é que as obras daqueles ímpios servem de evidência de que o Espírito Santo tocou os seus corações e são reconhecidos como filhos de quem? É aqui onde entra aquele Mazione que nunca ouviu falar sobre sábado. É aqui onde entra aquele muçulmano que nunca ouviu falar sobre sábado. É aqui onde entra aquele católico que nunca ouviu falar sobre sábado. Mas terminando, só para vos contextualizar. Ellen White termina a dizer o seguinte. Hoje, em todos, sublinha essa parte. Hoje, em todos os lugares, existem pessoas sinceras de coração. Nestas pessoas, a luz de Deus brilha sobre eles. Um dia eu falei uma coisa muito estranha, pastor, quando estava num debate entre muçulmanos e cristãos. Eu disse assim, a igreja de Deus é mais que a igreja adventista. Porque a igreja de Deus é composta de muitas pessoas sinceras, de dentro da igreja adventista e fora da igreja adventista. Porque eu entendo que há um muçulmano que nunca ouviu falar sobre o sábado, mas ele viveu o que lhe ensinaram de forma muito piedosa. Por isso Ellen White, ao dizer que hoje, em todos os lugares, existem pessoas sinceras, de coração, e nessas pessoas, a luz de Deus brilha sobre eles. Eles, aliás, se eles continuarem fiéis, brilha e brilhará a luz do céu. Se eles permanecerem fiéis em contribuírem com a sua fidelidade e o seu dever, serão concedidos a luz acrescida, ateada à semelhança de Naamã. E por fim, eles serão constrangidos ao reconhecer que não existe Deus em toda a terra, mas sim existe um Criador, um Deus vivo que pode salvar. Aqui chegamos a uma conclusão, que Deus vai salvar aqueles que ouviram a mensagem. Estamos juntos? Estamos a fazer análise crítica para concluirmos. Primeira teoria, vantagem, Deus oferece salvação para todos, não é? Mas Ele
não obriga todos a se salvar. Estamos juntos? Segunda teoria, Deus deseja que as pessoas ouçam o Evangelho, mas dá liberdade de escolha. Terceira teoria, Deus também vai salvar aqueles que não ouviram o Evangelho, mas Ele não vai salvar os ímpios que mesmo depois de ouvir, ignoraram aquilo que dizia pastor, chegamos aqui. Porque existem pessoas que fogem, não querem ouvir a verdade. Hoje, nós vamos sair para pregar. Sairemos para pregar, não é verdade? Mas depois tem um erro, não é? Que vou falar de forma muito baixa. Sei que pastor secretário não vai ouvir isso. Às vezes estamos preocupados em batizar. Não, não é o nosso foco. Batizamos aqueles que entregam sua vida a quem? O nosso foco é fazer de? O nosso foco é fazer de? Por isso que de manhã temos o discipulado em ação. Se eu faço o discípulo, um conceito muito profundo de Mateus capítulo 28, o discípulo, antes de batizar, ele já entrega dízimo. Já vem na igreja, já estuda a lição de escola sabatina, compra o trimestriário. É um conceito muito profundo. Porque discípulo é seguidor, não é verdade? Aquilo que eu faço, o meu discípulo faz o quê? Eu sou formado em construção civil. Quando andava nas obras, o ajudante que andava comigo na altura, até há momentos em que eu dizia, bro, fica lá, construir aqui, eu vou acertar, vou cuidar de outra coisa. O meu discípulo já conseguia fazer o que o mestre faz. Se o mestre devolve o dízimo, o discípulo tem que fazer o quê? Se o mestre dá a oferta, o discípulo faz o quê? É um conceito claro. Se o discípulo já dá dízimo, dá oferta, vem à igreja, o fim último é o Espírito Santo a comover a ele e dizer que eu quero aceitar Jesus como meu salvador. Aí os pastores entram e fazem o quê? Batizam. Ou seja, a qualidade do discípulo vai nos produzir a quantidade. Por isso que o Impacto Moçambique será invadido por pastores, obreiros, missionários de toda a nossa divisão. Toda a nossa divisão. Em cada canto. Estarão aqui para ensinar as pessoas, partilhar essa verdade. Agora, chegamos aqui nas 3 fases da nossa salvação. A nossa salvação, primeiro passa pelo processo da justificação, passa pelo processo da santificação e passa pelo processo da glorificação. Estas 3 fases nos ajudam a entender que não existe aquele conceito que os dispensacionalistas dizem, os neopentecostais, uma vez salvo, salvo para sempre. Existe isso? Mas por que não existe? Eu aceitei Jesus como meu salvador, não aceitei? Não fui batizado? Sim. Por que uma vez salvo, salvo para sempre? Por que esse conceito não funciona? Por quê? Não, mas eu estou dizendo que eu estou salvo. Aqui onde estou, eu, Lázaro, eu estou salvo. Mas nós dissemos, uma vez salvo, salvo para sempre. Essa teoria está certa? Por quê? Por quê? Estamos a dizer que, mesmo que eu tenha certeza de salvação, eu ainda posso, com livre-arbítrio, decidir, dizer. Então, nós não temos esta teoria, uma vez salvo, salvo para sempre. Qual é a teoria que nós temos? Jesus nos salvou, estamos sendo salvos e seremos Isso. Essa é a teoria que a Igreja Adventista defende. Por isso que a santificação, aliás, a justificação, mostra que nós não somos justos. Só para explicar. Minha amiga, vem para cá. Isso é salvação. Queremos discutir aquela teoria. Para aqui. Justificação o que é? Lázaro é pecador. Paulo disse, miserável, né? Lázaro é um miserável pecador. Justificação é Jesus vir à minha frente. As pessoas não vão olhar Lázaro, vão olhar a quem? Isso é justificação. Por isso que a nossa justificação foi imputada por Jesus. É Jesus que nos justifica. E santificação é o seu trabalho, é meu trabalho, é o nosso. Estudarmos, orarmos, cantarmos. É o processo que nós fazemos nas manhãs. Vamos dar lição nas manhãs, vamos meditar, culto familiar. É o processo de santificar. Agora, a glorificação é o processo de transformação. Apenas que não temos íamos mostrar. Agora, aqui chegamos agora neste senso. Qual é o processo de salvação? Cristo nos salvou. Nos salvou de quem? Do pecado, da ignorância. É pecado. Aliás, salvação no passado.
Ele salva, significa o quê? Salvos de pecar voluntariamente. Lembra que nós falamos lá em Salmos que existe aquele pecado voluntário, não é? Aqui somos salvos de pecado voluntário, salvação no presente, e Ele nos salvará, que é o futuro, salvo do corpo do pecado, é a salvação no contexto futuro. Em síntese, podemos dizer, a salvação é passado, presente e futuro. Fui salvo no passado, estou sendo salvo no presente e serei salvo no futuro. Então a salvação entra esses pacotes. Agora uma coisa importante: justificação, santificação, glorificação. Perdão, obediência, transformação. A palavra glorificação é transformação. Fui salvo, estou sendo salvo, serei salvo. A Igreja Adventista no sétimo dia enfatiza a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, o fundamento da salvação. Mas também enfatiza ou valoriza a obediência ao sábado, o sétimo dia da semana, como um mandamento de Deus para os cristãos. Tem que ser um papel significativo e presente. Eu queria ler convosco um texto e depois contar-vos uma história e eu encerro, deixamos dúvida. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Pode esquecer tudo que eu falei aqui, mas lembre-se deste texto e do que vou falar depois deste texto. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Verso 8, 9 e 10. Depois peço 3 pessoas para aqui à frente. Efésios capítulo 3, aliás capítulo 2, verso 8, 9 e 10. Ok, peço uma pessoa para cá em frente. Para pouco aí. Porque pela graça sois... Mano, vem para aqui. Não é de falar nada, mano. Fica à vontade. As pessoas têm muito medo de falar. Ok. Porque pela graça sois... Ok. Vamos lá. Ok, para pouco. Mais uma pessoa. Obrigado. Não vai falar nada, mano. Não vai falar nada. Porque algumas pessoas têm muito medo. Aqui mesmo. Ok. Por meio da fé. Ok? Isso não vem de Deus. Aham. É dom de Deus. Ok. Avança, verso a seguir. A seguir, não vem das obras. Para pouco. Mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Isso. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Continua. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ok. Irmãos, preste atenção aqui. Porque pela graça somos salvos. Por meio da... Isto não vem de vós, é o dom de Deus. E não pelas... Ok. Há uma coisa que eu preciso explicar aqui, para que fique bem claro. Mas antes de explicar essa coisa. O texto diz uma coisa: porque pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é o dom de Deus. O isto é a graça ou é a fé? Repito. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem, mas o dom de... Isto refere-se à fé ou à graça? Olha, aqui encontramos a fé e a graça. O que é dom? É a fé e a graça. O que é dom? Fé e graça. Para estar com dúvida. Repito, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é o dom de Deus. O isto, ou seja, esse dom que nós recebemos de forma gratuita, é a fé ou é a graça? Agora estamos claros, é graça, né? Por que eu pedi para explicar isso? A fé é a resposta que o cristão dá ao quê? A graça que ele vê? Por isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, verso 23, que tudo o que não provém de fé é pecado. Está lá em Romanos capítulo 14, verso 23. Por isso que Paulo vai dizer em Hebreus capítulo 11, verso 6, que tudo, aliás, sem fé é impossível agradar a quem? Por isso que
na concepção de soteriologia, que é a doutrina da salvação, somos salvos mediante o quê? Ou seja, sou salvo pela graça. Mas a resposta que eu dou a essa graça é demonstrar o quê? Mas no verso 9 e 10, vai dizer assim: não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Irmãos,